Graça e paz, vamos continuar falando sobre os escolhidos de Deus e este ministério da escolha, partindo da visão dos anjos. Os anjos selecionam aqueles que irão cumprir a vontade estabelecida por Deus. Porque os anjos são espíritos ministradores que executam a vontade de Deus, que trazem a palavra de Deus, são os mensageiros de Deus. E eles trabalham em nosso favor, trabalham para os escolhidos de Deus, protegem, guiam, ensinam, trazem a paz, trazem o conhecimento, a direção, a sabedoria, colocam uma ordem. A terra era sem forma e vazia, então está toda uma ordem que os céus trazem para a terra, desde a palavra da criação até o Espírito do Senhor, que pairava por sobre as águas, e também o ministério dos anjos. Então, todo o céu dominam sobre a terra, orientam a terra, guiam a terra, cuidam, livram do mal, livram do governo injusto, livram da iniquidade. E aqui o profeta Zacarias recebe, então, também essa revelação de Deus, dos anjos, através dos anjos, a respeito desse ministério dos escolhidos. É o que nós encontramos em Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, quem vai estabelecer a paz, a justiça, a verdade, o conhecimento da glória de Deus, é o Espírito do Senhor. E vão executar, vão estar juntos na obra, na seara do Mestre, no ministério, estes escolhidos de Deus, que recebem o Espírito. Então é pelo Espírito do Senhor que é confirmada a escolha. São batizados com o Espírito Santo, recebem o dom do alto poder, a sabedoria, o dom da ciência, o dom do conhecimento, como Salomão recebeu. Recebeu no templo, Deus o escolheu aquele lugar e escolheu também a vida de Salomão. É um grande exemplo do escolhido de Deus que recebe a sabedoria. Salomão pediu a sabedoria e isso agradou a Deus, porque é exatamente assim que os céus se relacionam com a terra, escolhendo homens e mulheres, dando o poder do Espírito Santo, não é por força nem por violência, mas é por esse Espírito que virá a verdade, a justiça, a graça, a paz, o shalom de Deus, o conhecimento de Deus. É isso que nós precisamos estar buscando. Nós vamos encontrar ainda no livro de Zacarias, nesse mesmo profeta Zacarias, no capítulo de número 8, nós vamos encontrar a palavra de Deus nos dizendo que, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém, a casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Então nós vemos aqui Deus escolhendo, através de obras, através de atitudes, através de pensamentos, através de fazer o bem, de falar a verdade, cada um com o seu próximo. É exatamente assim que Deus nos escolhe. Deus nos escolhe através de uma vida na justiça, através de uma vida que realmente busca conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a sua verdade, conhecer com inteireza, não é de qualquer maneira, é de todo o coração.
Zacarias capítulo 6, versículo 15, está escrito assim: E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Então o escolhido é esse que procura ouvir a voz de Deus diligentemente, com toda a dedicação. Eu realmente quero ouvir a voz de Deus, quero entender corretamente, não é de qualquer maneira, não é só um pouquinho, não é pela metade, não é qualquer coisa, alguma coisa, mas é o melhor possível, diligentemente, com profundidade, com dedicação. Eu quero ouvir a voz de Deus e quero entender corretamente, exatamente o que Deus quer que seja feito e praticar. Quando nós temos esse propósito forte, com diligência no nosso coração, Deus se agrada. Deus contempla esse coração, essa força é escolhida. Então Deus batiza com o Espírito Santo então vai levar essa força, essa fé, essa diligência, esse desejo, esse propósito no coração de realmente ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. É o Espírito Santo que vai dar essa força para que isso aconteça, para que a gente realmente tenha sabedoria suficiente, o melhor possível para entender a real vontade de Deus. Conhecereis a verdade, não é qualquer meia verdade, é a verdade integral. Conhecereis a verdade vos libertará. Então andaremos na justiça, e a porta estreita, o caminho estreito é o caminho da justiça. É o justo que viverá pela fé. E temos que estar andando nessas obras de justiça, do bem, como nós acabamos de ler, sem desejar o mal para o nosso próximo, mas amando o nosso próximo, como Jesus ensinou, falando sobre o samaritano que socorreu aquele homem que havia caído nas mãos de salteadores, e ele não era samaritano. O samaritano socorrendo um judeu. Esse é o amor que Jesus ensinou. Não era o amor dos judeus que deveriam amar os judeus, mas o amor de Jesus é o amor pela humanidade. Devemos amar a todos. Amar o judeu, amar o samaritano, amar vidas em todas as nações, porque Deus amou o mundo. Deus não quer que ninguém do mundo se perca, seja quem for. E nós realmente temos que estar nessa visão, nessa fé, nessa justiça do samaritano que Jesus ensinou, vai e faz o mesmo. É aí que vem a bênção, é aí que vem o batismo com o Espírito Santo. É se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Deus é amor, quem ama é nascido de Deus. Quem ouve diligentemente a voz do Senhor, ouve Deus falando: ame o teu próximo, ame de coração, ame de verdade. Deseja salvação como Deus quer. Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que ninguém se perca. E temos então que andar nessas obras da diligência, fazer o melhor do que nos foi mandado. Andar a segunda milha. Queremos exemplos? Os exemplos que temos começam com Abraão. Abraão, nosso pai na fé, nessa justiça da fé. Ele ofereceu o seu próprio filho. Ele ofereceu um sacrifício melhor. Ele ofereceu um sacrifício superior. Se ele tivesse começado oferecendo um cordeiro, ou seja lá quem for, não teria o valor que teve. Abraão, você ofereceu-me o seu próprio filho. É nessa fé que eu vou escolher. O exemplo é quem tem a fé de Abraão. É nosso pai na fé. Então Abraão vai além, o que os católicos chamam de obra de superrogação. Ele supera o mandamento, ele supera a expectativa. Então ele agrada a Deus, ele é escolhido. Então o escolhido é aquele que vai com o coração numa força que vai além. É como aquela mulher que fala com Jesus que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Embora ela seja uma estrangeira, ela crê que Jesus pode dar uma palavra para ela e ela ser curada, embora ela seja de outra nação. E Jesus disse:
em verdade vos digo que nem em Israel encontrei uma fé como dessa mulher estrangeira. Ela supera a fé, ela vai além. E Jesus mesmo diz para nós: se a vossa fé, se a vossa justiça não superarem muito a dos fariseus e escribas, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus, no reino do Espírito, no reino espiritual. O reino de Deus é um reino do Espírito, do reino do batismo com o Espírito Santo, o reino do conhecimento de Deus, o reino de andar em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, ser espiritual. Então nós temos que ter essa fé que vai além. Quando nós temos essa fé que vai além, nós somos escolhidos pelos anjos, porque nós nos tornamos iguais aos anjos. Os anjos nos veem e se agradam de nós e nos escolhem. Dizem: este homem vai realizar a obra como um anjo, vai vencer, vai voar, vai superar, vai além, vai se dedicar, vai se consagrar. Ele diligentemente vai ouvir a voz do Senhor e vai obedecer como os anjos fazem. E vai cumprir o ministério, vai cumprir o propósito de Deus. Será um escolhido de Deus, como foi Abraão, que foi além. É como Jesus. Jesus, ele foi além. Sempre que nós usamos a nossa força, os nossos bens, a nossa vida em favor dos outros, em favor do próximo, nós temos essa força que vai além da força física. Entra nessa revelação que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Quando nós suplantamos essa força física, essa violência, e ultrapassamos esse limite carnal e vamos para o espírito, como os anjos fazem, que são espíritos ministradores, como Jesus fez por nós, ele deu a sua vida por nós. Então nós somos escolhidos para o mundo espiritual, para a ordem de Deus, para o batismo com o Espírito Santo, para obedecermos a Deus concretamente, diretamente, como fazem os anjos. Então Deus vem habitar em nós pelo Espírito Santo e nos faz voar, nos dá força, voamos como águias, subimos. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, voarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Então recebe realmente o poder do alto, o poder do Espírito, não apenas o poder da força do braço, do homem ou do carro ou do cavalo. Muitos confiam em carros, mas nós confiamos no Senhor. O carro limita a nossa força, o físico limita a nossa força. O verdadeiro poder de Deus vem pelo poder do Espírito, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito que nos dá vitória. É o Espírito que nos conduz na prática da justiça, da verdade. É vivendo em Espírito que nós agradamos a Deus. Deus é Espírito e o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus e nos conduz a uma vida realmente como filhos de Deus, em Espírito, no reino de Deus, que é um reino do Espírito. E Jesus, ele tem essa vitória porque ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si. Então, ele, com a sua força, ele nos fortaleceu. Ele usou a sua força em nosso favor. Então, sempre que alguém se dispõe dessa forma, ele realmente cumpre a vontade de Deus. Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Foi fiel a Deus. Foi fiel na visão do Espírito. Foi fiel nesse ministério que os anjos realizam. Mas Jesus foi além, Jesus amou, Jesus deu a vida. Então, nesse ponto, quando nós estamos falando de obra de superrogação, que vão trazer a escolha, a bênção, Jesus foi além de todos nós, de todos os anjos, de todos os homens. Ele foi superior, porque ele deu tudo, ele deu a vida, ele derramou o sangue, ele morreu por nós. Somente quando ele realizou essa obra de superrogação além do mandamento, além do esperado, é que ele então é coroado no céu. Ele sobe, ele
ascende aos céus, ressuscita, vence a morte, vence o inferno, vence o diabo, vence todo o mal, vence o pecado. Ele chega diante do Pai e ele venceu, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Ele venceu porque ele foi além. Ao amar, ele amou mais. Ele venceu por ter sido o que mais amou em todos os tempos. E ele então recebeu do Pai essa declaração de vencedor. Ele venceu porque ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, sem pecado. Ele fez uma obra. Ele amou mais, ele amou além. Ele suportou tudo por nós. Então é este que fez isso. Somente quem fez isso é que usou toda a sua força, toda a força física da alma, do Espírito. Pelo Espírito ele venceu e chegou ao céu e foi coroado. Vencedor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que morreu por nós, o que derramou o seu sangue, o que sofreu, o que foi humilhado. Ele venceu porque ele suportou tudo por amor, totalmente por nós. Por nós. E quando nós nos assemelhamos a ele, quando nós seguimos o seu exemplo, andamos nos seus passos, fazemos como Cristo fez, amamos o próximo como Cristo amou, quando realizamos obras nesse sentido, obras superiores, como Abraão que ofereceu o próprio filho, como Moisés que foi até Faraó, por ordem de Deus, obedeceu. Então, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, isso acontecerá, virá a bênção, virá um milagre, você será escolhido, se você será batizado com o Espírito Santo, virão tempos de refrigério na sua vida, na sua casa, na sua terra. Deus ouvirá do céu a oração feita neste lugar, quando diligentemente ouvirdes a voz do Senhor. Vosso Deus, foi o que Deus falou para Moisés, foi o que Deus falou no Êxodo, no Deuteronômio, na Torá, no Pentateuco, fala aqui com o profeta Zacarias e fala também através de Jesus. Se ouvirmos a sua voz, se guardarmos a sua palavra, se obedecermos, se formos fiéis, se formos encontrados fiéis no pouco, então sobre muito seremos colocados. Então virá bênção, bênção na entrada, bênção na saída, milagres, a edificação do templo, a paz, a vitória sobre os inimigos. Israel já tinha constantemente essa revelação. Lá em Juízes, nos profetas, em vários momentos, de que quando eles estavam sofrendo, é porque eles estavam em desobediência à palavra. Realmente faltava o dom do Espírito Santo, realmente faltava a sabedoria. E esse dom, essa bênção, só são derramados quando estamos diligentemente atentos para ouvir, entender e praticar a voz do Senhor. Nosso Deus, aí somos bem-aventurados. Que Deus te abençoe, você esteja pronto para ouvir a voz do Senhor diligentemente e obedecer, e seja abençoado hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.